com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que de bom grado receberam a mensagem pregada pelo apóstolo Pedro foram batizados, e naquele dia agregaram-se à igreja quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os seus bens e repartiam com todos os pobres, segundo a necessidade de cada um. Perseveravam unânimes todos os dias no templo de Salomão. Partindo pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haveriam de serem salvos. O divino e sacro texto bíblico que vos fizemos leitura esta noite encontramos registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e do versículo 40 ao 47. Algo especialmente extraordinário, grandioso, ocorreu após o batismo no Espírito Santo do grupo dos apóstolos, os discípulos. Cerca de 120 pessoas que permaneceram por ordem de Jesus. Conforme o registro sagrado do capítulo 1 do livro dos Atos dos Apóstolos, Jesus, ao aparecer pela 8ª vez aos apóstolos depois de ressurreto, deu-lhes uma ordem dizendo: não vos ausenteis de Jerusalém, permanecei neste lugar de oração, um cenáculo que ficava na região de Betânia, próximo a Jerusalém. Permanecei aí, porque vocês serão batizados no Espírito Santo, e não muito depois desses dias. Esta aparição de Jesus ocorreu no 40º dia depois da Páscoa, quando ele havia ressuscitado há 37 dias antes, ou 37 dias atrás, deste evento, desta aparição e desse encontro com seus discípulos. Dizendo eles que os discípulos receberiam o batismo no Espírito Santo e com ele o poder para tornar-se suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, as duas capitais em que estava dividido o império daqueles dias, judaico de Israel. E aos sê-los testemunha em Jerusalém e também em Samaria, a extensão da sua mensagem deveria alcançar todo o estado da Judeia, todo o país dos judeus, de Israel, e prosseguir até os confins da terra, até o fim de toda a humanidade da época, e durante o tempo dispensacional, por conseguinte. Esta mensagem leva a indagarmos a razão por que cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Jesus. O comportamento adotado pelo apóstolo São Pedro, a partir do versículo 37, diante da reação das pessoas que lhe ouviram na sua primeira homilia. A sequência disto, a sua mensagem, a conclusão do texto que vos fiz leitura, quando Pedro os exorta dizendo: salvai-vos desta geração perversa. As mensagens de Jesus Cristo sempre foram separando a humanidade em dois grupos. Sempre, sempre, sempre. Os que creem e os que não creem. Quando o apóstolo Pedro está descrevendo a sua narrativa, a sua mensagem aos que lhe ouviam naquele dia, ele está igualmente separando os seus ouvintes em dois grupos, os que creram e os que não creram, os que aceitaram a sua mensagem e os que não aceitaram.
Se tomarmos, por exemplo, o registro histórico feito por Flávio Joséfo, o historiador hebreu, que descreve que naqueles dias havia cerca de 2 milhões de turistas em Jerusalém, e esses 2 milhões se ajuntaram naquele lugar. Se o senhor ler aí o capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, verão que no dia do batismo no Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, literalmente juntou-se uma multidão inumerável próxima à região onde Pedro estava, porquanto o Pentecoste produziu um efeito extraordinário. O batismo no Espírito Santo de 120 ou cerca de 120 pessoas trouxe um impacto grandioso para aquela época. Grandioso porque a mensagem de Jesus, pelo seu evangelho, as suas pregações, os seus milagres, as maravilhas, os prodígios, a morte de Jesus Cristo e os acontecimentos que seguiram-se à morte de Jesus. Se lermos o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, por exemplo, a narrativa da execução de Jesus, os acontecimentos antes desta execução, a prisão de Jesus, o seu julgamento, o pedido dos líderes religiosos para que soltasse um criminoso, um homicida, e matasse o benfeitor da humanidade. Tudo isto marcou e dividiu os povos daquela época, porque, coincidentemente, era costume entre os hebreus participarem das 3 principais festas, ou grandes festas de Jerusalém. A festa da Páscoa, que iniciava no dia 14 de abril, 50 dias após a festa das primeiras ou das colheitas dos primeiros frutos das plantações, e a sequência disto a festa das cabanas. Todo este conjunto de assistência em Israel e o espetacular interesse da humanidade naqueles dias em acorrer a Jerusalém dava-se pelos milagres que Jesus fez, e não somente os milagres, o impacto da sua mensagem, que alcançou o mundo da época. Todavia, quando seguimos nesta narrativa histórica dos livros registrados, dos feitos, das obras e da vida de Jesus, que são os 4 evangelhos, deparamos com algo impressionante. A mensagem de Jesus Cristo sempre separou os povos em 2 grupos. Quando Jesus manda os seus discípulos pregar o evangelho ao mundo, ele o faz caracterizando que o comportamento das pessoas os colocaria em 2 grupos diferenciados. Aqueles que aceitassem o seu evangelho e os que não aceitariam. Os que aceitassem seriam batizados e seriam salvos. Os que recusassem ou rejeitassem deveriam ser deixados seguir os seus caminhos e, por conseguinte, melhor as suas religiões. Este comportamento dá-se até o dia de hoje. Literalmente, no programa de ontem, discorremos sobre por que os idólatras continuam idólatras. Por que os filhos dos idólatras seguem o caminho dos pais? Por que os católicos, por exemplo, formam famílias que perduram no catolicismo por muitos anos? Temos conhecimento histórico de famílias que seguem o catolicismo por 10, 15, 20 gerações. Este processo é o processo da separação, e ele versa entre 2 princípios: os escolhidos para a vida eterna e os rejeitados para a vida eterna. Também, este mesmo comportamento se verifica na questão cultural. As pessoas que estudam e adquirem cursos superiores de nível superior e dedicam-se à vida política e econômica e se destacam nestas funções e nessas atividades, na sua maioria, são pessoas não escolhidas para a salvação. São pessoas marcadas para a separação de Deus.
Quando lemos um texto sagrado, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, encontramos um relato histórico interessantíssimo. Um jovem judeu aproxima-se de Jesus, enquanto Jesus caminha por uma via, uma rua de uma das cidades de Israel. E ao aproximar-se de Jesus, este jovem coloca-se de joelho diante de Jesus e o interrompe. Vem no sentido oposto e se põe de joelho diante de Jesus. Posta as mãos, ou colocando as suas mãos postas uma à outra, ele se dirige a Jesus dizendo: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele. Como vivíamos, ou como viviam aqueles dias, e a dispensação vigente era da lei de Moisés, a lei mosaica, Jesus aplica o preceito da lei mosaica, dizendo: o que está escrito na lei? Observas o que está escrito na lei, porque esta é, literalmente, parte do pacto salvífico que está em execução neste momento. A salvação nesses dias dar-se-á pelo cumprimento dos mandamentos da lei de Moisés. Logo, cumpre a lei de Moisés. O jovem, olhando para Jesus, falou-lhe: mestre, toda a lei de Moisés eu observo desde criança. Sou filho de judeu, sou praticante da lei de Moisés. E a Bíblia descreve que Jesus então fixa os seus olhos no jovem, que está de joelho diante de si, na estrada ou na rua onde Jesus está transitando com seus discípulos. E fitando os seus olhos, diz o texto sagrado, no registro feito por Marcos, o evangelista, que Jesus sente por ele uma grande compaixão. A expressão compaixão está relacionada ao estado em que esse jovem está vivendo e o que vai lhe suceder pelo seu comportamento. Jesus, como presciente, como onisciente, ele conhece a reação do jovem. Ele sabe que o jovem não vai conseguir adaptar-se às regras e às leis salvíficas que haveria de ser implantada naqueles dias pelo Evangelho. E ele o ama e descreve algo para o jovem, transmite algo para o jovem que torna-se chocante. As expressões usadas por Jesus chocaria não só aquele jovem, mas todos os habitantes de Israel daqueles dias, e não somente eles. Hoje, no século 21, chocaria todos os moradores desta nação. Chocaria também os norte-americanos, os europeus, os asiáticos, os sul-americanos, os africanos de um modo geral. Chocaria a humanidade de hoje. Talvez não chocasse os povos não cristãos, mas chocaria diretamente os cristãos. E o choque seria muito grande para os neopentecostais. Estes adeptos das seitas, chamadas seitas da prosperidade econômica, que atribuem à prosperidade econômica a bênção de Deus para as pessoas. Estas seitas não são evangélicas, são sectários. Eles proferem uma mensagem que a bênção consiste em bens materiais. É lógico, é evidente, que não precisa que eu repita aos senhores e às senhoras que esta mensagem tem origem diabólica, do diabo, do inferno. Está descrita aí em vários textos da Bíblia Sagrada, especialmente nas cartas escritas por Paulo. Quando tomamos esse exemplo e voltando-nos ao Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, chegamos ao versículo 21.
O jovem está de joelhos diante de Jesus e não se põe de pé. E Jesus então dirige-lhes a sua palavra, dizendo: jovem, verdadeiramente, você deseja a vida eterna? Ele diz: sim, Senhor, para isto tenho em meu coração o propósito de buscar a Deus, para alcançar a vida eterna. O que Jesus lhe afirma: jovem, para alcançar a vida eterna, falta-te uma coisa. Certamente o senhor e a senhora que me ouve, e especialmente os adeptos destas seitas da prosperidade econômica, ficariam muito chocados, como chocado ficou aquele jovem, diante da afirmação de Jesus. Este jovem, ao olhar para Jesus, ao ouvir a sua resposta: para alcançar a vida eterna, falta-te uma coisa. Ou seja, a vida eterna não poderás alcançar vivendo a maneira que você está vivendo, possuindo o que você está possuindo. Jesus estava dizendo isto, noutras palavras. O que o jovem imediatamente começa a ouvir de Jesus é realmente algo impressionante. Impressionaria qualquer cristão do século XXI. Imagine os senhores e as senhoras, no período em que Jesus esteve na terra, que toda a humanidade só buscava riqueza material. Os judeus também. Jesus se dirige ao jovem dizendo: falta-te uma coisa. O que ele retruca dizendo: o que me falta? Queres ir para o céu? Sim, Senhor, desejo ir. Então vai, vende tudo o que tu tens, tudo o que tu tens. Não dá o dinheiro para a igreja, não dá o dinheiro para esses perversos pregadores de prosperidade. Não faça isto. Toma o dinheiro daquilo que você vai vender e dá esse dinheiro aos pobres, aos que nada possuem. Depois de distribuires toda a tua riqueza para os pobres, vendê-las e distribuir melhor toda a sua riqueza para os pobres, volte e venha me seguir junto com esses discípulos e apóstolos que me seguem, que me acompanham. O jovem sabia, os judeus também, os contemporâneos de Jesus também, que Jesus não tinha nada. Jesus não tinha nenhuma casa para morar. Jesus não tinha 2 túnicas, somente uma. Jesus não tinha 2 alparcas. Jesus também, por não ter casa, não tinha um leito para dormir. Por isso ele utiliza assim de uma linguagem. Ele não tinha um travesseiro para pôr sobre a sua cabeça durante as noites, que ele dormia sobre os bancos de pedra nos jardins de Jerusalém. Os discípulos, por conseguinte, eram pobres. Pedro era muito pobre, era pescador do mar da Galileia. Até o dia de hoje, se os senhores e as senhoras visitarem em qualquer lugar do mundo uma região de pescadores, os senhores ficarão impressionados com a pobreza. Não existe lugares de pescadores que haja pessoas ricas, só dedicada a outros ramos da vida, mas não a pesca. Os pescadores artesanais são, de um modo geral, em todos os lugares do mundo, pessoas pobres, muito pobres e até paupérrimas, literalmente. Os discípulos de Jesus, de um modo geral, eram pobres, muito pobres. Eram da região da Galileia, uma região desprezada, de muitos pobres, povos pobres. Por isso era uma região mesclada, abandonada pelo governo, abandonada pela assistência social dos governos daquele tempo. Somente uma pessoa entre os apóstolos possuía alguns bens. Era Judas Iscariote,
da cidade de Iscário. Ele era o único que possuía bens. Todos os demais eram pobres. Daí porque Jesus o constitui como tesoureiro para guardar o dinheiro, porque ele possuía dinheiro. Ele estava acostumado com dinheiro, tinha uma vida relativamente favorável para aqueles dias da história. Mas ele tornou-se ladrão e por causa do dinheiro ele perdeu a salvação. Parece incrível que a contradição existente hoje entre o verdadeiro evangelho e o falso evangelho se repita no século XXI o que repetiu-se há 2000 anos atrás. Judas perdeu a salvação por causa do dinheiro. E hoje, no século XXI, a grande massa de cristãos evangélicos do mundo são pessoas que só buscam riqueza. As igrejas deste tempo se especializaram neste processo ardiloso de impressionar as pessoas para voltar-se aos bens materiais, com o fim delas obter o resultado do trabalho e dos bens deste povo, de tal forma que as pessoas trabalham para esses grupos, que não se pode chamar de pastores. Literalmente, não devemos aplicar esse termo sagrado de pastores a estes elementos que são instrumentos do diabo dentro do cristianismo evangélico, literalmente. Por essa razão, o capítulo 10 do Evangelho de Marcos choca a muitos teólogos que têm estudado a Bíblia nesses 20 séculos e tem marcado algo impressionante, que, de um modo geral, há pessoas que nascem e morrem, ficam na igreja 20 e 30 anos e nunca ouvirão um pregador pregar a mensagem do capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Se as pessoas não tiverem o hábito de lerem a Bíblia por elas mesmas, e se elas esperarem ouvir uma mensagem de um pregador, de um pastor de igreja, deste tipo de igrejas mundanas de hoje, nunca jamais as pessoas ouvirão a mensagem do capítulo 10 do Evangelho de Marcos. Nunca. Também, nunca ouvirão a mensagem do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, porque ambos falam dos ricos e dos pobres, e os separam os dois. E ambas as mensagens atribuem à riqueza um dos mais graves problemas para a salvação do ser humano. Literalmente, os dois textos impedem os ricos de ser salvos. Por essa razão, o cristianismo de hoje não pode, e as pessoas que não têm o hábito de ler a Bíblia, jamais poderão um dia ouvir, talvez através dos microfones da Rádio Luz, uma mensagem como esta, e ao ouvir ficarão chocados, e nem crerão que exista na Bíblia uma mensagem desta, porque nunca ouviram nas suas igrejas. Qual a igreja evangélica, por exemplo, que vai ter interesse de pregar a mensagem do capítulo 10 do Evangelho de Marcos? Ou a mensagem do capítulo 16 do Evangelho de Marcos? Literalmente. Qual a igreja neopentecostal que os seus líderes e dirigentes terão coragem de pregar o capítulo 16 do Evangelho de Lucas? Em ambos os textos, Jesus condena a possibilidade de um só rico entrar no céu. Se as mensagens dessas igrejas são toda voltada à prosperidade econômica sobre bens materiais deste mundo que jaz sob o domínio de Satanás. Logo, estas igrejas de cunho evangélico e também dos neopentecostais, eles são agentes a serviço de Satanás para manter as pessoas ligadas no domínio de Satanás. O mundo
jaz no maligno. Por essa razão, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, ele cita algo que grande parte dos teólogos e estudiosos da Bíblia Sagrada sempre ficam indagando. Escreve Paulo: vou estar ou desejo estar em Roma, para, ao chegar a Roma, eu transmitir a vocês o evangelho que eu prego. Talvez alguém pense assim: será que Paulo pregava um evangelho próprio? Será que Paulo, o evangelho de Paulo, pregado em Roma, produziria o efeito do reino dos céus? Literalmente. Sabemos que as cartas, se lermos as cartas paulinas, especialmente a carta aos Romanos, encontrarão Paulo fazendo citação a muitos irmãos que ele conhecia que estavam em Roma. Esses irmãos eram da Ásia Menor, eram de outros países gentílicos, então pelos nomes nós identificamos quem eram os gentios que estão citados na carta aos Romanos e em outras cartas paulinas, e quem eram os judeus. Pelos nomes identificamos entre os judeus e os gentios. E por que Paulo os cita naquele termo? Paulo foi o apóstolo escolhido para pregar aos gentios. Roma era uma cidade gentílica. Evidentemente que Roma precisaria conhecer o evangelho que Paulo pregava aos gentios. Aos judeus era permitido algumas questões da lei de Moisés, aos gentios não. Outras eram permitidas aos gentios e obrigadas a eles. No caso dos judeus não, porque os judeus não praticavam aquele tipo de coisa. Os judeus estavam separados dos ídolos. Por essa razão, o Conselho de Jerusalém, do capítulo 15, reunido, determinou que aos gentios deviam abster-se de comer sangue de animais, de aves ou de outros animais. Por exemplo, o que os judeus não faziam. Os judeus já obedeciam esse rito, este princípio. Também não comerem carne de animais sufocados, isto é, animais que morrem sem que o seu sangue seja derramado na terra, retirado da carne. Literalmente. Que os judeus já faziam e cumpriam. Então era ligado ao evangelho gentílico. Também, no mesmo Conselho de Jerusalém, a recomendação do Espírito Santo aos gentios é de que eles não praticassem, não comessem comidas de cerimoniais, que é tão comum na nossa terra, comidas consagradas aos demônios. E Paulo, e também o Conselho de Jerusalém, vincula estas comidas a sacrifício de demônios. Os judeus não praticavam isto, mas os gentios praticavam. E finalmente a quarta coisa que os gentios se obrigariam: não se entregariam à prostituição. Toda esta prática sexual desordenada e desregulada que os gentios praticam e que os judeus não praticavam. O judeu que adulterasse, a mulher ou o homem que adulterasse, ambos seriam mortos no tempo da lei mosaica. Então havia um cuidado disto. Mas os gentios eram desorganizados, desordenados, como é até o dia de hoje, quando a prostituição toma todos os níveis da sociedade, todos os níveis, e a moral é tão baixa que não se pode classificar hoje nem no seio cristão e muito menos no seio evangélico. Esta é a razão por que Paulo está dizendo: ao chegar a Roma, lhes exporei o meu evangelho, lhes pregarei o meu evangelho, porque vocês certamente ainda não conhecem o evangelho. Por isso o capítulo 10 da carta ou do evangelho de São Marcos pode ser chocante aos senhores, às senhoras, e talvez nas suas igrejas os senhores podem ficar 20, 30, 40 anos, 50 anos sentado no banco,
ouvindo as homilias dos vossos pregadores, e os senhores nunca saberão que esse texto existe na Bíblia Sagrada, ou um desses textos existe na Bíblia Sagrada. Por quê? Estes elementos, estes pastores, se é que pode se chamar de pastores a gente, eles seriam literalmente contra esses textos bíblicos, porque pregam coisas que lhes favorecem ao mundo a quem eles estão presos, literalmente, ao domínio de quem eles estão presos, que é o domínio do diabo, literalmente. Diante disto, o jovem do capítulo 10 do Evangelho de Marcos, chamado jovem rico, o texto sugere que este jovem era muito rico, era rico. Vamos resumir que era o jovem rico. No versículo 21, Jesus diz para ele: jovem, você para entrar no céu, para alcançar a vida eterna, você precisa fazer alguma coisa. O que está te faltando? Falta-te. Se você não fizer isto, você não verá a vida eterna. O que eu preciso fazer? Vai e vende todos os bens que tu tem, todos os bens que tu possui. Toma o dinheiro, não coloca no banco, não guarda consigo, mas ao tomar o dinheiro, dá aos pobres que nada têm. Procure as pessoas mais pobres da cidade e dá-lhes este dinheiro, reparte em partes iguais para os pobres. Depois que tu deres todo o dinheiro que tu usufruir destas vendas dos bens que tu tem, aí tu volta e segue-me junto com esses pescadores pobres que são os meus apóstolos, os meus discípulos que estão aqui atrás de mim. Tu está vendo essas pessoas? Sim. Eles estão muito mal vestidos, pois eles são muito pobres, eles são pescadores, são da Galileia. Da Galileia, eu nem passo na Galileia, o jovem podia dizer para Jesus, porque aquilo lá é uma região muito pobre, uma região miserável, realmente. Foi lá que eu nasci, foi lá que eu vivi. Não nasci em Belém, Jesus estava dizendo para ele, mas eu vivi lá na Galileia, no meio dos pobres. Eu também sou muito pobre, você sabia que eu sou muito pobre? Jesus estava dialogando com o jovem pobre, com o jovem rico melhor. Mas vai e vende tudo que tu tens, dá o dinheiro aos pobres, depois que tu der tudo e ficares pobres, sem nada, sem casa, sem cama para dormir, sem nada. Aí tu volta e me segue assim, como estes aqui dormindo na rua, dormindo nas praças, andando sem comida, dependendo do favor das pessoas. Aí tu vai alcançar o céu. O texto sagrado, se os senhores têm a Bíblia, se as senhoras têm a Bíblia, abra para o capítulo 10 do Evangelho de São Marcos. Especialmente os senhores dessas seitas, que são adeptos dessas seitas da prosperidade, os senhores devem ler com muita atenção esse capítulo 10. Quando o jovem ouve isto, ele fica chocado, porque Jesus classifica assim: para viver no céu, tem que ajuntar tesouro no céu. Você não tem nada no céu, todo o seu tesouro está aqui na terra, toda a sua riqueza está aqui em bens materiais, você não tem nada no céu. Só pode chegar ao céu e receber a vida eterna quem deposita alguma coisa lá, quem guarda alguma coisa lá no céu. Mas se tu fores e venderes tudo que tu tens e deres aos pobres, então tu vais ajuntar um tesouro nos céus. Então virás e segue-me, que tu vais receber a vida eterna. Continuando rico como tu estás, o teu caminho e o teu fim será o inferno. Então imagine os senhores e a senhora que me ouvem, a influência do diabo sobre o cristianismo evangélico desse tempo presente. Talvez o senhor e a senhora que me ouve possa ter uma ideia que essas igrejas são mais endemoniadas do que caminhos para Deus. São mais agentes de Satanás do que de Deus. Literalmente são mais agentes de Satanás do que de Deus.
Qual seria o tesouro que este jovem poderia juntar no céu? E a que Jesus estaria se referindo nesse capítulo 10 do Evangelho de Marcos e no versículo 21. Observe o Senhor, a que tesouro Jesus estaria se referindo. Por isso Jesus Cristo, no 6º capítulo do Evangelho de Mateus, ele orienta os seus seguidores dizendo: não ajunteis tesouros na terra. É o capítulo 6º, versículo 24, quando ele diz: não ajunteis tesouro na terra. Não tenhais na terra propriedade nenhuma. Não ajunteis nada na terra. Por quê? Na terra tem ladrões. O diabo é ladrão. Então, ele próprio utiliza vocês para juntar para ele roubar. Na terra tem ladrões. Os ladrões minam e roubam. Na terra também tem traça. A traça destrói os bens. Tem também ferrugem. A ferrugem decompõe os metais. Mas ajunteis tesouro no céu, onde não há ladrões, onde não há traça e onde também não há ferrugem. Esse conjunto de comparações que Jesus está empregando, esta metáfora, ela tem um sentido semelhante ao que descrevemos do capítulo 10 e o versículo 21 do Evangelho de Marcos. Então vejam, senhores, o que Jesus está dizendo. Falta-te uma coisa, vai e vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O tesouro no céu é juntado pelos o bem que se faz aos pobres. O tesouro no céu não é dar dinheiro para igrejas. O tesouro do céu não é isto. O tesouro no céu é o bem que se faz às pessoas. Por isso que Jesus Cristo descreve a oração de Jesus. É tão impressionante a sua oração, é tão incrível, que ele chega a dizer assim: Senhor, tu escolhestes os pobres, tu escolhestes os pequeninos da terra, tu escolhestes os que nada tinham. Por isso o comportamento de Jesus foi não possuir bens nenhum da terra. Nada. Jesus não tinha uma cama para dormir, nem um travesseiro para pôr sob a sua cabeça. Jesus dormia nos hortos, nas praças, sob bancos de pedra, e quem conhece Jerusalém sabe que o inverno é rigoroso naquelas regiões. Imagina os senhores dormir sob um banco de pedra, às noites, úmida e fria do hemisfério norte. É realmente impressionante. Mas ele não tinha nada. Ele não tinha nada. Ele escolheu os seus discípulos para ser seus discípulos e apóstolos, homens iletrados primeiro, sem curso, sem escola, sem nível superior. Também escolheu pescadores e pessoas muito pobres. Quando estudamos a vida do apóstolo Paulo, depois da sua conversão, quando ele deixa o Senado da República e deixa a Corte Superior, o Supremo Tribunal, desiste de ser juiz, desiste de ser senador, se separa de tudo, vai para o deserto da Arábia, lá fica 3 anos e 6 meses dentro de uma caverna, comendo gafanhotos e mel silvestre. Ao sair dessa caverna, ele volta à vida. E ao chegar de volta ao meio, é levado por Barnabé para a igreja da Síria. E na região da Síria, ele inicia o seu ministério, pregando e ensinando o evangelho. E daí depois para o mundo gentílico. Este homem, Paulo, com todo o seu saber, ele diz que o seu saber era coisa... O termo empregado no original grego, não posso citar nesses microfones. Mas vou citar um termo paralelo,
que diz que a sabedoria dele, os cursos que ele tinha, o seu diploma de senador da República e de juiz da Corte Superior, ele considerava como lixo. E ele cita isto na carta a Filipenses de uma forma dramática. Ele diz que se ele não deixasse isto, ele nunca poderia alcançar a Cristo, ganhar a Cristo. Ele não poderia ganhar a salvação. Ele está descrevendo isto. Se ele não deixasse isso, ele não salvaria, não ganharia a salvação. Tal é a malignidade das coisas deste mundo, a perversidade das coisas deste mundo. Por essa razão, no programa de ontem, nós iniciamos a tratar sobre uma questão. Por que os ricos são ricos? E por que os ricos seguem uma sequência de famílias, de geração para geração? Por quê? Porque são famílias marcadas para a morte. Famílias marcadas para não ser salvas. Por que estas famílias não se convertem ao cristianismo verdadeiro e aderem ao cristianismo falso? Porque elas não receberam o amor de Deus para a salvação, não serão salvas. Como esse cristianismo falso não salvará as pessoas, a elas Deus permite que creiam nestes enganos para a sua própria condenação. O capítulo 2 da segunda carta a Tessalônica descreve que Deus é quem conduz elas para estas igrejas. É Deus que conduz essas pessoas para estas igrejas. Por exemplo, toda pessoa que se congrega numa igreja que se prega prosperidade, é Deus que leva ela para lá, para que ela não se salve, para que não alcance a salvação, para que não chegue ao céu. Quando existe uma igreja evangélica mundana, é Deus que leva as pessoas para estas igrejas para congregar lá, para que elas não sejam salvas. E o texto sagrado descreve que elas não receberam o amor de Deus para a salvação. Por isso que elas são canalizadas para lá. A reação da salvação, ela é instantânea. Quando Deus chama uma pessoa para a salvação, esta pessoa não vai para as igrejas mundanas, ela vai direto para a igreja verdadeira. Quando Deus não chama, então essas pessoas com medo do inferno, com medo da morte, sabendo que vão morrer, e sabendo que existe 2 lugares, céus e inferno, e sabendo que a Bíblia é o único livro da verdade, e que não pode se salvar de outra maneira, só através de Jesus Cristo, então busca uma igreja. Ao buscar a igreja, busca uma igreja que mais ou menos concorde com o sistema de vida que elas vivem. Por isso, Deus permite que elas vá para essas igrejas mundanas. Por quê? Elas não querem a salvação. Elas estão apenas fugindo do medo da morte e do medo do inferno. Então buscam a salvação como uma loteria. E certamente nunca a alcançarão. Daí porque Jesus se dirige ao jovem rico, dizendo que só pode receber no céu a vida eterna quem armazena no céu a sua riqueza. Essa riqueza é a obra de auxílio, de amparo, de ajuda aos pobres. Literalmente, esta é a razão fundamental do cristianismo de Jesus de Nazaré. Literalmente. Por isso ele está dizendo: vai, vende todos os bens que tu tem, dá o dinheiro aos pobres e depois vem e siga-me. E terás um tesouro no céu. O tesouro não se faz com propriedades terrenas. Por isso, o texto que eu vos li essa noite. Incríveis são as doutrinas de Cristo. Doutrina e ensino. A grande maioria da cristandade, e meus amigos e minhas senhoras que me ouvem, permita-me dizer-lhes uma verdade chocante. A grande maioria da cristandade não conhece a doutrina de Jesus Cristo.
A grande maioria de pastores de igreja não conhece a Jesus Cristo, nem a sua doutrina. A maioria dos institutos bíblicos que formam esses pastores mundanos nem imaginam qual é a doutrina de Jesus Cristo. Nunca subiu à sua mente, nem alcançaram uma compreensão mínima do que seria a doutrina de Cristo. Então observe que quando os apóstolos iniciam a igreja, já nos primeiros dias, quando Pedro prega em Jerusalém, no dia do Pentecoste, o primeiro grupo de pessoas que aceitam a Jesus são batizados na igreja, que se inicia, cerca de 3.000 pessoas, e eles já ensinaram como proceder. E logo, o senhor vai encontrar aí na sua Bíblia, abrindo a Bíblia para Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 40, que eu li nesta noite como abertura deste programa, os senhores encontrarão no 43, dizendo: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, ensino que eles transmitiam, como sendo de Jesus. Na comunhão do pão, que é a Santa Ceia, e nas orações. Em cada alma havia temor a Deus, porque os apóstolos colocavam isso como prioridade absoluta. Nada façais, para que não incorreis em erro e perdeis a salvação, literalmente. Sinais e prodígios eram feitos pelos apóstolos diante dos seus olhos, muitas maravilhas. Todos os que criam estavam juntos, eles não se separavam, os ricos se separam, os pobres não. Os pobres se unem e se ajudam. Toda a comunidade era pobre. Se alguém tinha bens materiais, era orientado pelos apóstolos a venderem. Que coisa incrível! O mesmo que Jesus disse para o jovem rico, do capítulo 10, é o mesmo que eles diziam para os que se convertiam. Qual é o mundano, qual é o evangélico mundano que vai concordar em vender os seus bens e dar aos pobres? Quem? Qual é o evangélico mundano? Qual é o membro destas seitas neopentecostais que pregam prosperidade que concordaria em vender os seus bens e dar o dinheiro para os pobres e ficarem pobres? Talvez concorde em dar os seus bens para a igreja desses fabulosos enganadores. Talvez para eles concordem, sob a promessa de ficarem milionários. Porque se você dá um bem para a igreja desses falsos pregadores, eles prometem que Deus vai abrir a janela do céu e vai derramar fortunas de dinheiro sobre a sua vida, sobre a sua família. Esta é o enredo de Satanás, é o engano do diabo, minha senhora, meu senhor. Esses são falsos pregadores a serviço do evangelho da morte. O evangelho da morte, literalmente. Tudo que eles anunciam é falso e enganoso. Anunciam um milagre que não existe. É ficcioso, literalmente ficcioso. Anunciam bênçãos que não existem na Bíblia, que não é de Jesus Cristo, que não é de Jesus de Nazaré. Nesse caso, a questão da baloba estaria mais relacionada a estas denominações evangélicas, chamadas neopentecostais, do que o cristianismo de Jesus. Porque a baloba oferece riqueza. Lá está o diabo. O diabo é o dono de toda a terra, ele que domina tudo, ele é o príncipe deste mundo. Então na baloba ninguém diz que é Jesus que dá a bênção material, mas é o diabo. Então vai fazer contrato com o diabo para ficar rico. Então essas igrejas é uma baloba cristã. É uma baloba com nome de cristão, porque não é cristão também, no cristianismo não existe baloba. Baloba é uma coisa das trevas, do diabo, de Satanás, dos demônios, literalmente. Como no evangelho de Cristo não existe prosperidade material, não existe, ele é incompatível. O reino dos céus não é comida, não é bebida, não é material, ele é imaterial. O reino dos céus não é visível. O reino dos céus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Não existe riqueza no reino dos céus. Então observe, os senhores, o que está escrito. Todos os que criam estavam juntos. Não havia nenhuma distinção entre pobres e ricos. Os que tinham propriedade, se o senhor tem uma Bíblia, se a senhora tem uma Bíblia e está me ouvindo esta noite,
Abra sua Bíblia para o livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. E leia comigo o versículo 45, quando diz: os crentes que se convertiam estavam juntos. Não havia separação entre pobres e ricos. Quem tinha propriedades, vendia as suas propriedades, vendia os seus bens e repartiam o dinheiro com os pobres. Não dava para esses perversos pastores enganadores para manter esta corja de bandido liderando igrejas enganadoras. Não dava, dava para os pobres. Nem os apóstolos queriam dinheiro. Não queriam, tanto é que nomearam uma comissão de 7 diáconos. Diácono é a primeira posição hierárquica dentro do ministério cristão, para administrar a questão financeira. Eles não queriam saber de nada, eles não queriam dinheiro. Aquilo era para manter os pobres, manter ajuda para os pobres, alimento para os pobres. Vendiam as suas propriedades, vendiam os seus bens e davam o dinheiro para os pobres e os necessitados. Perseveravam unânimes na oração todos os dias, partindo pão nas casas com alegria, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Ninguém que possuía algum bem dizia que o bem era seu, mas era de todos, era dos pobres. Tudo era repartido, tudo era compartilhado. Se os senhores voltarem ao Evangelho de Marcos, no capítulo 10, vão entender exatamente isto que Jesus está empregando. É a sua doutrina, é o seu ensino. Então observe, Jesus está dizendo ao jovem rico: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tu tens. Os evangélicos de hoje, se fosse dar um conselho a uma pessoa rica que se convertesse, diria assim: você pode vender aí uma coisinha que não tem valor nenhum e dá para os pobres, mas deixa o resto para o senhor, para a senhora. Jesus mandou vender tudo, é tudo, vende tudo o que tens, reparte aos pobres. Não dá para esses malandros, é para os pobres. Depois de dar para os pobres, pelo dar aos pobres, vocês acumularão no céu riquezas. Quando eu leio o capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos e encontro um militar romano, chefe, líder da corte que estava em Cesareia, do comando militar de Cesareia, onde estava o governador romano, era uma cidade importante e era um destacamento militar muito importante. O comandante desse destacamento, ele converteu-se sem conhecer a Jesus, converteu-se ao judaísmo. Então, entre as suas práticas, ele tomava o seu soldo militar e também os bens que ele adquiriu e dava aos pobres, repartia aos pobres. Ele repartia aos pobres. Ele não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho, nunca ouvira pregar, converteu-se ao judaísmo vindo de Roma, era romano, e agora ele tinha o hábito de orar. Ele orava todos os dias, desde a manhã até as 3 horas da tarde. Ele era um alto oficial, era comandante de uma região militar muito importante para o Império Romano. Mas ele buscava tempo para orar e jejuar. Ele ficava todos os dias em jejum até as 3 da tarde. Só almoçava às 3 da tarde, ou só se alimentava às 3 da tarde. E todo esse tempo ele passava em oração. Uma certa ocasião, ele está orando cerca de 3 horas da tarde. Um anjo desce do céu e posa dentro do seu escritório. Quando ele vê o anjo, ele fica alarmado. Ele nunca tinha imaginado ter uma visão daquela. Ele era gentil, era romano. Era um oficial militar. E o anjo diz para ele: Cornélios, as tuas orações e as tuas esmolas estão diante de Deus em memória no céu. Então, quando Jesus diz aqui ao jovem rico, junta no céu tesouro, esse tesouro só se adquire dando aos pobres. Oração e ajuda aos pobres forma tesouro nos céus, literalmente. Disse o anjo para Cornélios:
manda Jope chamar um homem que tem o nome de Simão e que tem um sobrenome de Pedro. Literalmente Pedro, do original significa pedrinha, pedra pequena. Manda chamar esse homem e ele te mostrará o caminho da salvação. Era o apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro vai até Cesareia, prega o evangelho, e no mesmo dia, na mesma hora, tanto Cornélio como todos os que estavam ali na sua casa, as suas famílias, a sua família melhor, os seus servos, escravos, os militares e outros dos seus familiares, todos sem exceção, do maior ao menor, todos receberam o batismo do Espírito Santo na hora, enquanto Pedro pregava, literalmente. Mas o que me impressiona é o que estava diante de Deus nos céus, eram as orações de Cornélio e as suas esmolas aos pobres. A esmola ao pobre, as dádivas, o que ele distribuía para os pobres. Jó, o famoso patriarca do Antigo Testamento, ele fala algo, ou descreve algo interessante, que a bênção que devia vir para a viúva, porque a Bíblia descreve que Deus é o marido da viúva e é o pai dos órfãos. É uma figura de linguagem que representa pessoas desamparadas. Órfão é desamparado, viúva igualmente desamparada. Então Deus é o marido da viúva e é o pai dos órfãos. É uma linguagem figurada para mostrar que Deus se preocupa com o pobre. Deus não se preocupa com doutores. Deus não se preocupa com pós-graduados. Deus não se preocupa com políticos. Deus não se preocupa com governadores. Deus não se preocupa com presidentes. Deus não se preocupa com cortes superiores, ministros ou juízes de corte superior. Deus não se preocupa com esta gente. Deus se preocupa com os pobres. Com os pobres. Quanto mais pobre, mais cuidado terá de Deus. Claro que esse cuidado não tornará o pobre rico, mas salvo. Não rico, mas salvo. A salvação, meus amigos e minhas senhoras, é a maior riqueza que o ser humano pode adquirir. É algo tão grandioso que o apóstolo São Paulo descreveu que nunca subiu à mente humana, o olho nunca viu e nunca subiu à mente do ser humano, ao coração do ser humano, o que Deus tem preparado para os salvos. Esta é a maior riqueza. Daí porque Jesus diz ao jovem rico: queres ir para o céu? Queres ser salvo? Queres ter a vida eterna? Sim, Senhor, eu quero. Falta-te uma coisa para alcançares isto. Será que eu tenho que ser mais devoto? Ele podia ter perguntado. Se é um católico, ele podia dizer assim: será que eu preciso de uma outra estatuazinha de Maria? Será que eu preciso colocar aqui um Santo Antônio? Ou quem sabe alguém que tem medo de trovão? Colocaria um santinho protetor do trovão? Ou um santinho protetor talvez de alguma coisa, para colocar lá na casa, para ficar mais perto. Isto tudo são ações diabólicas de Satanás, do diabo. Toda idolatria vem do diabo e opera para manter as pessoas ligadas ao diabo, literalmente. Por isso que Jesus se dirige a ele e diz: olha, jovem, se você quer ir para o céu mesmo e receber a vida eterna, falta-te uma coisa. Para alcançar o céu e a vida eterna, você tem que vender tudo que tem e dar o dinheiro aos pobres. Você tem que juntar um patrimônio no céu. Esse patrimônio não se junta aqui na terra, é lá no céu. E se faz dando as coisas aos pobres, aos que nada possuem. Por essa razão, todos os governos cristãos da terra, eles produzem um efeito de equilíbrio. Os Estados Unidos, por exemplo, é um país admirável, e alguns países da Europa foram admiráveis, literalmente foram. Desde que os muçulmanos chegaram na Europa, eles destruíram a integridade dos países europeus. Os muçulmanos destruíram a integridade dos países cristãos da Europa. Destruíram a ação social. Os muçulmanos, literalmente, aonde eles chegam, eles destroem os princípios de Deus. Literalmente, destroem o princípio divino de Deus. Mas os Estados Unidos, e eu tenho passado frequentemente pelos Estados Unidos, conheço alguma parte americana,
E eu admiro incrivelmente o comportamento norte-americano. Por exemplo, nos Estados Unidos da América do Norte, não são as moças bonitas, as jovens bonitas, bem vestidas, que têm emprego garantido nas empresas. Não, são pessoas velhas, são as velhas. As secretárias são velhas, são mulheres velhas, pobres. Os trabalhadores são velhos, pobres. Eu me impressiono sempre com o sentimento social dos norte-americanos. São cristãos. 76% dos norte-americanos são evangélicos, e esta é a razão. Esta é a razão. As boas obras evangélicas, porque eles viveram a realidade dos grandes avivamentos da Europa. Os crentes fiéis da Europa desceram para a América. A história está aí para quem quiser ler e entender isto. Os melhores cristãos da Europa desceram para os Estados Unidos e povoaram os Estados Unidos. Eu estive à margem do Canérica, do rio Canérica, onde chegaram os primeiros cristãos na América do Norte, aí na Nova Inglaterra, e conheci algumas coisas interessantes na cidade de Providência e outras cidades norte-americanas. Conheci algumas experiências incríveis que nenhum americano deixava de ir no culto, por exemplo. Nenhum. A cidade ficava vazia, todo mundo ia para as igrejas. Até hoje é o costume norte-americano. Então a integridade e a igualdade social dos norte-americanos dá-se pelo princípio do cristianismo real, divino, de Deus. A desigualdade vem do diabo, vem de parte do diabo. Então a chegada, por exemplo, dos islâmicos, dos muçulmanos na Europa, destruiu a integridade do cristianismo europeu. E vai destruir de outras nações também. Este é um movimento chamado movimento destruidor do mundo, através de uma religião terrível e perversa, literalmente. O cristianismo, cristão é o que Jesus ensinou. Para ser cristão tem que seguir a sua doutrina, a doutrina de Jesus. Quando lemos aí o cristianismo de Jesus, encontramos Jesus dizendo: vai, vende tudo que você tem, reparte aos pobres, e terás um tesouro no céu. E depois vem e siga-me como meu discípulo aqui, junto com Pedro, com João, com os outros discípulos aqui. São todos pobres, o senhor está vendo? Sim. Agora veja a sequência disto. Este jovem levanta-se da posição que ele estava de joelho diante de Jesus, põe-se de pé, e entra num estado de contrariedade. O texto sagrado do versículo 22 diz que ele entra num estado de contrariedade. Ele começa a pensar no judaísmo, na religião judaica e nas pregações dos rabinos judaicos sobre a prosperidade. Diz o texto sagrado, versículo 22, que ele era muito rico, possuía muitos bens. Em contrariedade, ele levanta e se retira lentamente da presença de Jesus. E Jesus acompanha ele com os olhos. Quando ele se retira, Jesus grita para os seus discípulos. Olhando ao seu redor, Jesus fala aos que estavam à sua volta. E olha o que Jesus fala: quão dificilmente entrará um só rico nos céus. Olha a sequência, literalmente a sequência. O reino dos céus, o reino de Deus, não se encontrará os que têm riquezas. Então, comparando isto, minha senhora e meu senhor que me ouve, com estas igrejas evangélicas de hoje, com o neopentecostalismo, essas falsas religiões que propõem riqueza para o senhor, para a senhora, em nome de Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Cuidado com isto. O versículo 24 diz que os discípulos se admiraram muito, e disseram: Senhor, o que é isto? E Jesus disse assim: quão dificilmente. Imagine Jesus dizendo: quão dificilmente entrará um só rico nos céus. Que tragédia!
O versículo 25, Jesus utiliza-se de uma figura de linguagem. É mais fácil passar um camelo pelo furo de uma agulha do que entrar um só rico no céu. Então, minha senhora e meu senhor, quando se fala do Evangelho de Jesus Cristo e se ensina o Evangelho de Jesus Cristo, a sua ortodoxia, pode chocar muita gente. Porque as pessoas não têm conhecimento do Evangelho. Vejam, senhores, o que Jesus fala do Evangelho. Ele diz assim: o Evangelho, que é o reino dos céus, ele é como um caminho estreito. Caminho estreito só pode passar uma pessoa de cada vez. Um caminho estreito e uma porta apertada, e poucos entrarão por ela. Então o Evangelho, minha senhora e meu senhor, é este caminhozinho estreito e essa porta apertada que poucas pessoas conseguirão entrar por ela. Se é poucas, tem que haver catolicismo mesmo, tem que haver islamismo mesmo, tem que haver budismo, tem que haver hinduísmo, tem que haver animismo, tem que haver os evangélicos liberais mundanos que pregam riqueza, e tem que haver os neopentecostais também. Para onde vai essa multidão de gente? Essa multidão de gente tem que ser religiosa, tem que seguir uma religião. Onde vai os milhões e bilhões de cristãos de cunho católico, de cunho evangélico? Para onde vão? Por esse caminhozinho estreito? Não. Para entrar nessa portinha? Não. Eles vão andar nesse caminho largo. Então ouça o que Jesus está dizendo. Porém, há um caminho largo e uma porta espaçosa, e muitos entrarão por ela. Este é o caminho do cristianismo que vai para o inferno. Do cristianismo para o inferno é uma tragédia. É algo impressionante. Literalmente é algo impressionante. Se o senhor tivesse entendimento, a senhora que me ouve, tivesse um mínimo de compreensão, e se o Espírito Santo entrasse mesmo no seu coração para lhe revelar as verdades divinas do Evangelho, o senhor mesmo teria a sua conclusão, tiraria a sua conclusão. Por que Jesus era pobre e não tinha nada se ele era Deus? Por quê? Talvez o senhor mesmo perguntasse para o senhor mesmo, por que ele era pobre? E por que só prego para nós riqueza material se Jesus nunca usou a riqueza material? Por que Jesus não estudou? Por que os apóstolos de Jesus não estudaram? Por que ele não foi o governador do mundo, o presidente do mundo, o rei da humanidade? Por que ele não foi? Por que ele não foi? Porque Deus não podia permitir isto. O príncipe deste mundo é Satanás, é o diabo. Está escrito na Bíblia, é o diabo. Agora, como a senhora vai ir para uma igreja em que as pessoas ensinam que a senhora tem que adquirir riqueza neste mundo do diabo, minha senhora? Como é que a senhora e o senhor pode imaginar um catolicismo cheio de imagem, de escultura, que é condenado pela Bíblia, e que são mundanos, que nem cogitam que exista céu, e o senhor e a senhora imaginar que um dia vai para o céu? O que é isto? Mas o que é isto? Isso não existe para a senhora nem para o senhor. Por que Jesus era pobre? Por que a Bíblia Sagrada descreve que Maria, a jovem escolhida para ser a mãe do Salvador do mundo, era uma jovem muito pobre, órfã, pobre, que não tinha nada? Como é que o senhor e a senhora podem imaginar Jesus nascendo numa casa que não tinha nada, que o pai era extremamente pobre, por isso era carpinteiro? Saiam pela cidade, vão pelo interior, viajam pelo continente africano, vão para o continente asiático, vão para a Europa, vão para a Ásia, vão para a Oceania, vão para a América do Norte, para a América do Sul. Encontre um carpinteiro que tenha dinheiro. Busque um carpinteiro que tenha dinheiro.
O pai de Jesus era carpinteiro. Quando Jesus tornou-se um adolescente, ele foi trabalhar junto com o pai na carpintaria, fazendo banco, fazendo cadeiras, fazendo mesas. A Bíblia descreve em Isaías que ele tinha as suas mãos marcadas pelo trabalho. Todas as suas mãos eram cortadas das lâminas, das serras e dos outros materiais de trabalho. E quem era ele? Deus. Será que ele não podia ter nascido no palácio? Será que ele não podia ter sido descendente de Herodes, o rei de Israel? Ou dos Cesares de Roma? Ou de um dos imperadores da Grécia? O mundo da ciência, do conhecimento daquela época? Será que ele não podia ter sido enviado para a grande universidade do Cairo? Porque Jesus esteve lá e morou lá. Jesus morou 5 anos no Cairo, no Egito. Será que ele não podia ter crescido lá e ido para uma escola da Universidade do Cairo? Ou de outra grande cidade de Táfnis, por exemplo? Será? Ou quem sabe, outras universidades egípcias que já havia naquele tempo, sabe, todos os senhores sabem, que Moisés cursou todo o curso universitário que havia no Egito na sua época e tornou-se médico. E até cirurgia se fazia naqueles dias na Universidade do Egito. Mas Jesus não estudou. Por que Jesus não estudou? E por que estas famílias de pessoas rebeldes, que alcançam cargos políticos, que se destacam na sociedade, que são os que menos trabalham e mais ganham? Por que será que eles menos trabalham e mais ganham? E por que será que todos que trabalham não ganham? Porque essa injustiça social não serão pessoas marcadas para a morte, marcadas para o inferno? Por que alguém assume liderança política de uma nação para a sua própria condenação e morte? Que tragédia! E por que são estas pessoas que levam as pessoas ao sofrimento e à pobreza e à morte? Eles são os que mais ganham, que conduzem todos os habitantes da sua nação à pobreza, à miséria, à morte. O governo norte-americano atual, o presidente norte-americano, é um cristão, graças a Deus, evangélico, é um presbítero, consagrado como presbítero, homem de oração. Seu vice-presidente é um evangelista, consagrado, um grande homem de Deus. Ele diminuiu os impostos na América do Norte nesses dias, lançou uma proposta ao Senado norte-americano para diminuir os impostos do povo. E por que será que fez isto? Por que será que fez isto? O desemprego quase zerou nos Estados Unidos. Por quê? Isto é iniciativa divina. Agora, nos países pobres, aumentam as cargas de impostos ao ponto das pessoas não terem como sobreviver. Até os produtos de primeira necessidade são tributados com cargas de impostos insuportáveis. Por que isto? Porque estudaram, adquiriram um curso superior, se tornaram nobre no meio social. E por que fizeram isto? Não seriam estas pessoas marcadas pela rejeição divina? Os pais foram rejeitados e eles são rejeitados. E é o momento que morrer diretamente para o inferno. Por que as famílias católicas são sucedidas uma após a outra no catolicismo? Por que as famílias muçulmanas, os filhos seguem os pais? E por que isto não seriam marcados para a morte? Pessoas marcadas para a condenação? Separadas de Deus para a condenação? É uma pergunta que lhes deixo no ar, neste programa e nesta noite. Volte a ouvir-nos amanhã às 22 horas. Ore conosco, nosso Pai e nosso Deus. A bênção salvadora dos escolhidos de Deus para a vida eterna esteja sobre este homem, esta mulher, este jovem, esta criança que me ouve nesta noite. Eu rogo por ele, Senhor, o que escolhestes para a salvação e para a vida eterna, os pobres da terra, os abençoa. Eu lhe rogo e lhe peço, em nome de Jesus.